falar das alterações hemodinâmicas que acontecem no nosso sistema vascular. Hoje, embolia. Bora para essa aula? O objetivo, então, é estudar os processos envolvidos na formação da embolia e todas as suas características. Êmbolo, embolia. Etimologia da embolia, então, do grego êmbolo, emboli, tampão, rolha e irrupção, ok? Conceituar embolia, então, ocorrência de qualquer elemento estranho na corrente circulatória, transportado pela corrente circulatória até, eventualmente, se deter em algum vaso de menor calibre. Tampar a passagem, literalmente desse jeito aqui. Então, a embolia nada mais é do que a obstrução vascular provocada por um êmbolo, né? E o êmbolo é qualquer estrutura, corpo não miscível que se desloca e obstrui parcialmente ou totalmente a corrente sanguínea. Ou seja, embolia é o processo de obstrução. Êmbolo é um negócio que vai fazer o entupimento do vaso, ok? Tipos de embolia, então? Direta é a mais frequente. Então, a gente vai observar a formação de êmbolos que se deslocam no sentido do fluxo sanguíneo. Temos a embolia cruzada, que é também chamada de paradoxal, quando o êmbolo passa da circulação arterial para a venosa, ou da venosa para a arterial, tanto faz, né? E temos também a embolia retrógrada, quando o êmbolo se desloca no sentido contrário ao fluxo sanguíneo. A maioria dos êmbolos acontecem na formação direta, né, na embolia direta, tá? Que é mais frequente, então eles vão seguir aí o fluxo dessa corrente sanguínea. Vamos começar pela embolia direta, trombos que se deslocam no sentido do fluxo, até encontrar um local onde ele vai ficar preso, vai entupir. A embolia retrógrada é mais incomum, é mais difícil de ser observado, mas acontece aí nos casos do deslocamento contrário ao fluxo sanguíneo, como a gente observa na formação aí das migrações de larvas de esquistossoma mansoni, como a gente pode ver aqui, que coisa horrorosa. Veia mesentérica. Onde fica a veia mesentérica, gente? É no intestino delgado. Aqui nós temos um casal de adultos de esquistossoma. Olha que coisinha nojenta esse verminho que fica a fêmea presa no macho. Coisa nojenta. Eles caminham pelo sangue. Tá vendo aqui? E ainda pode haver também o caminho, né, de trombos aí formados por metástases de neoplasias, como por exemplo, mais ou menos esse aqui, tá? E aí, a embolia paradoxal, o que é aquela? Que vai trocar o sentido do fluxo sanguíneo, tá? Então, o êmbolo é formado no fluxo do venoso e aí vai parar no fluxo do arterial, aqui nesse caso. Então, a comunicação entre o átrio direito e o esquerdo acontece normalmente quando ainda somos feto, né? É o chamado forame oval. Entre o átrio direito e o átrio esquerdo tem a formação desse forame oval. Porque nós, fetos, não respiramos, né? Estamos lá imersos no líquido amniótico, então não tem respiração pulmonar. Esse sangue que chega pelo lado direito do coração passa diretamente para o lado esquerdo do coração e segue aí a circulação sanguínea fetal. Na nossa vida adulta, isso se fecha, esse forame oval se fecha e forma uma fossa oval. Uma membrana septal fecha esse forame. No entanto, contudo, entretanto, todavia, algumas pessoas permanecem com um buraquinho, um fuinho nesse forame oval. E aí, o que pode acontecer? Um trombo chegar no átrio direito e passar para o átrio esquerdo. Então, passou da corrente venosa para a corrente arterial, ok? Então, esses êmbolos passando aí de um lado para o outro, mas não atravessam a rede capilar pulmonar, porque eles não vão para a corrente sanguínea que vai irrigar os pulmões, que é do lado direito do coração, via tronco artéria pulmonar. Vai diretamente para a aorta. Se for para a aorta, pode ir para onde, gente? Via tronco bracocefálico para o
braço direito ou para o lado direito da cabeça e via carótida comum aqui, esquerda, para o lado esquerdo da cabeça, pode parar lá no seu cérebro, parar no seu cérebro. Ou pela subclávia esquerda, parar no braço esquerdo, tá? Isso é muito sério, ok? Então, se esse trombo subiu, foi lá pela carótida interna, passou no sifão carotídeo, e aí parou dentro do seu cérebro, o que que vai acontecer? Um infarto encefálico por isquemia, né? Um acidente vascular encefálico por isquemia. Vai deixar de ser irrigado esse tecido. Tipos de êmbolo. Tem diferença nos êmbolos também. Temos o sólido, o líquido e o gasoso. Nos 3 estados da física. Vamos lembrar de aulas de física. Então, os sólidos podem ser formados por neoplasias, fragmentos de trombos já formados dentro das artérias e veias, como já estudamos aí no processo de trombose. Os líquidos são aqueles êmbolos chamados de lipídicos, devido à formação gordurosa desse material, ou como na lipoaspiração, ou como tecido líquido do próprio líquido amniótico, tá? E aí nos gasosos nós temos aí, por causa de gases da própria circulação, eles podem aí ter esse comprometimento aí, formar um êmbolo, no caso aí em acidente de perfuração torácica, num caso de pneumotórax, esse ar pode entrar direto para a via sanguínea, ou em outros casos, como a gente vai ver a seguir. Então, lembre-se, trombo é aquele negocinho formado via processo de coagulação que está preso à parede vascular, né? Quando um pedacinho desse trombo se solta, aí a gente vai chamar isso de êmbolo, tá ok? Trombos gasosos, em casos de mercúrio, isso pode acontecer. Os trombos sólidos, que são esses que vão entupir artérias e veias. E os trombos líquidos, que são aqueles também chamados de gordurosos e acontecem mais comumente em processos de lipoaspiração. Começando pela embolia sólida, os êmbolos podem ser grandes e tampar a bifurcação da artéria pulmonar. Onde está a artéria pulmonar, professor? É aquele tronco pulmonar que vai dar origem às 2 artérias pulmonares. Essas artérias pulmonares circulam por aqui sangue pouco oxigenado. Então, é o sangue venoso da veia cava inferior e o sangue venoso da veia cava superior, que passa pelo átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar e vai para as artérias pulmonares. Essa artéria não carrega sangue arterial, carrega sangue venoso, pouco oxigenado, tá? Então, esse trombo que está vindo lá da sua perna, da sua coxa, subiu e foi para dentro do pulmão, causando aí a embolia pulmonar. Então, quando ele para aqui, ó, justamente porque há essa bifurcação, tá vendo que tem 2 ladinhos de artéria, a esquerda e a direita, pode tampar essa parte aqui, a gente vai chamar isso de êmbolo grande. Êmbolos médios são aqueles que vão parar nas artérias pulmonares de médio calibre, são chamados de corpo pulmonar e dentro do próprio pulmão, como esse caso aqui, como a gente está vendo nesse desenho. E êmbolos bem pequenos são aqueles que vão para as artérias menores, que a gente chama isso de infarto vermelho, como neste caso aqui da pontinha da base desse pulmão, ok? Então, aqui nós temos, olha só essa artéria pulmonar, olha o tamanho deste trombo aqui. Justamente na bifurcação da parada do bagulho, ela tampou toda a passagem. O trombo, o êmbolo, parou justamente aqui. Ou seja, para este pulmão não estava passando sangue, né? Na embolia sólida, então, obstruções de um vaso sanguíneo ou também em casos de vasos linfáticos, tá? Pode acontecer. Por corpos sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Em circulação e que não se misturam à linfa, podem se transformar em êmbolos. Fragmentos de trombos vão formar tromboembolismo ou também fragmentos de tecido. No caso, a tromboembolia pulmonar, como nós vimos anteriormente, vai acometer aí as veias mais profundas também dos membros inferiores e esses trombos podem subir, percorrer o trajeto do vaso via fluxo sanguíneo e formar um infarto pulmonar.
veja aqui, o trombo entupindo essa partezinha aí do pulmão. Então, tromboembolia arterial, os êmbolos vão se originar de trombos formados no coração ou na aorta. A arterial, sangue oxigenado. Então, as sedes podem parar, esse trombo pode parar onde? No encéfalo, causando um acidente vascular isquêmico, tampeia o fuinho do trajeto sanguíneo. Vai ter sangue para irrigar isso aqui? Não vai. O tecido vai morrer por falta de irrigação. Artérias mesentéricas do intestino delgado, vai haver acometimento aí de um infarto intestinal. Artérias do baço esplênica ou artérias do rim renais também podem ser afetadas. E no caso dos membros inferiores, pode causar a isquemia e a dor, até mesmo necrose das extremidades. Olha essa perna aqui, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa, né, gente? Pois é, existem casos que chegam nesse nível. Na embolia do tipo líquida, também chamada de embolia gordurosa, tá? Dependendo do livro que você estiver observando e utilizando para estudar, ocorre uma infusão inadequada, indevida, de substâncias oleosas que caem dentro da circulação sanguínea, como injeções oleosas intramusculares. Sabe quando você vai dar injeção no seu paciente? Por que você tem que aspirar lá, puxar um pouquinho, para ver se você não pegou nenhum vaso sanguíneo? Justamente para que essa substância oleosa, que era para ficar dentro do músculo, não caia no vaso sanguíneo e você cause aí uma embolia gordurosa no seu paciente. Ocorre também por esmagamento de tecido adiposo ou da própria medula óssea amarela. Onde fica a medula óssea amarela? Se é óssea, gente, é dentro do osso, tá? Então, em caso de politraumatismos, quebrou um monte de ossos, como o fêmur da coxa, os ossos da perna, como a tíbia e a fíbula, essa medula óssea pode ser extravasada e cair dentro aí do sistema sanguíneo, tá? Ou nos casos de lise de hepatócitos por esteatose acentuada. O que é esteatose, galera? Gordura no fígado, literalmente, tá? Então, vai haver a migração dessas gorduras de dentro do hepatócito para as veias hepáticas. E aí, essa gordura circulante, tá certo isso? Não, galera. Essa gordura é para ficar armazenada. Virar pochetezinha, tá ok? Olha aí, processos de lipoaspiração. Então, aqui eu estou fazendo a redução da mama, aspiração de uma mama masculina, que é o que a gente chama de ginecomastia. Está sendo aspirado esse tecido glandular e gorduroso. E aqui a lipoaspiração convencional, tá? Outro tipo de embolia líquida é do próprio líquido amniótico. É incomum isso acontecer, mas acontece. Então, em casos no próprio parto ou no pós-parto imediato, o que vai acontecer? Infusão de líquido amniótico para dentro da circulação materna através de uma ruptura da placenta ou das próprias veias uterinas. Veja aqui. Imagine isso como sendo a placenta. E aqui tem o líquido amniótico. Houve a ruptura dessa barreira e aí esse material líquido vai cair dentro da corrente sanguínea. Com isso, o que é que vai gerar? Líquido amniótico é líquido que tem uma ação totalmente procoagulante. Vai fazer o quê? Coagular esse sistema. Se caiu esse líquido que tem ação procoagulante dentro do sistema vascular, vai gerar uma coagulação intravascular disseminada, coagula tudo. Por vias das dúvidas, o sistema dispara o alarme, coagula geral. Consumo dos fatores de coagulação. Ou seja, vai acarretar na formação de grandes coágulos, grandes trombos dentro da própria corrente sanguínea. Embolia gasosa. Por que acontece isso? Presença de bolhas de gás que obstruem vasos sanguíneos, como na síndrome de descompressão. Por que o tiozinho que está mergulhando fundo pra caraca tem que subir devagar, devagar, devagar? Porque ele tem que passar por esse processo de descompressão.
Se não acontece a solubilização do ar que foi inspirado em elevada pressão atmosférica, o retorno rápido à superfície com queda da pressão promove a formação de bolhas de gás nitrogênio. Sim, no ar que a gente respira, naturalmente já tem nitrogênio dissolvido aí entre as moléculas. Não é O2 puro, limpinho, maravilhoso que você respira, tá? Tem aí um monte de coisa que a gente respira, fora a poluição, né, dos dias de hoje, mas tem também o gás nitrogênio. Com isso, nós vamos observar que alterações bruscas de pressão atmosférica do ar inalado em alta pressão podem gerar o quê? Quantidade aumentada de gás nitrogênio, que esse vai estar dissolvido dentro do próprio sangue. Se acontece uma despressurização muito rápida, sobe de uma vez lá para o céu, né? Esse nitrogênio vai voltar ao estado gasoso no tecido, formando bolhas insolúveis no sangue. E essas bolhas de ar no meio do caminho vão fazer o quê? Entupir, vão virar um êmbolo gasoso que vai impedir a circulação desse sangue pelo vaso, tá? Ou seja, literalmente, não deu certo. Deu ruim, né, galera? Outra forma de acontecer aí bolhas de ar, êmbolos formados por bolhas de ar, é quando a gente faz a inserção de agulhas e catéteres em vasos, principalmente em acessos venosos centrais, né? Ou quando se utiliza acessos aí maiores do que uma injeção simples para colher o sangue, tá? Consequências dessas embolias: disseminação de doenças, infecções, êmbolos sépticos, neoplasias, isquemias, degenerações, hipotrofias e infarto isquêmicos. Olha o êmbolo andando até aqui. E evolução do caso? No caso dos êmbolos sólidos, pode haver uma desintegração, o próprio sistema aí de defesa nosso atua contra esses êmbolos, tentando desintegrá-los, né, dissolvê-los. Pode haver a fixação desse novo êmbolo aí à parede do vaso, onde ele se encontra. No caso dos líquidos, pode fazer a saponificação, que é como se fosse um sabãozinho para derreter essas gorduras. Pode haver a fagocitose dessas moléculas de gorduras aí dentro do vaso sanguíneo, ou a própria hidrólise, que é a quebra dessa molécula de gordura. No caso dos êmbolos gasosos, pode acontecer a dissolução dessa bolha de gás. É isso, galera. Tranquilo, né? Embolia de boa. Então, no carrossel da sua vida, só ganha se você persistir. Continue estudando. Beijo, povo!